Simbora para Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 7 passos importantíssimos para você que está no projeto Portugal. É como se a gente tivesse feito uma espécie de checklist atualizado para você que vai mudar para Portugal agora em 2023 e quer vir com os pés no chão, com planejamento, com organização, para que o sonho não vire um pesadelo. A gente tem visto muitos brasileiros desistindo de Portugal e voltando para o Brasil decepcionados com o projeto Portugal. Mas às vezes a gente sonha e não faz um planejamento para que esse sonho se torne realidade da maneira mais sensata, mais responsável. Então, para que o seu sonho não vire um pesadelo, que o seu sonho se torne realidade do jeito que você esperou ou ainda melhor, a gente preparou aqui esses 7 passos importantíssimos para quem vai mudar para Portugal em 2023. Então fica com a gente até o final. Simbora para Portugal! Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos direto aos 7 passos importantes para você que vai mudar para Portugal em 2023. Entretanto, eu não posso começar sem antes pedir para você, por favor, deixar o seu like aqui, que ajuda muito, se incentiva o nosso trabalho, para você se inscrever no canal se você não é inscrito, se você já está aqui curtindo o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito, não custa nada, vai lá, é de graça, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai receber em primeira mão os conteúdos que a gente sempre procura postar aqui para vocês, muito atualizados, muito bem respaldados nas informações, nas notícias, na lei. A gente traz aqui dicas de ouro para você e para você valorizar o nosso trabalho, por favor, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e envia também esse material, esse conteúdo para aquela pessoa especial que está no Projeto Portugal com você e você sabe que esse conteúdo pode ajudar. Ah, e se você não segue a gente no Instagram, por favor, vai lá no nosso perfil, eu vou deixar aqui para você acompanhar. Olha, lá tem muita informação do dia a dia, de trabalho, de estudo, de economia, do mercado imobiliário, sobre arrendamento. Tem perrengue, minha gente, tem perrengue, mas tem muita coisa boa também. Então eu te convido a fazer parte do nosso dia a dia, a vir viver em Portugal com a gente. Simbora para Portugal através do nosso Instagram. Tô te esperando lá. Mas tá bom, Júlia, chega de enrolação, começa logo a falar esses 7 passos para o checklist atualizado para mudar para Portugal em 2023. Então vamos lá. O primeiro de tudo, gente, passo número 1. Por favor, gente, venham com visto. A gente tem um vídeo aqui, a gente publicou um vídeo há 2 dias atrás, 3 dias, enfim, o nosso último vídeo fala sobre as atualizações de residência automáticas que vão acontecer agora nos próximos dias. A portaria ainda não foi publicada, mas já foi noticiado por vários sites importantes aqui de Portugal sobre essa autorização de residência automática que vai acontecer para quem apresentou manifestação de interesse nos anos de 2021 e 2022. Maravilha, vai resolver a vida dessas pessoas que estão aí há cerca de 2 anos ou mais esperando pela regularização. Entretanto, ela não alcança você que ainda está no Brasil, que ainda está no Projeto Portugal e que vai vir morar em Portugal em 2023. Então, não caia nessa, não ache que essa medida vai alcançar você, porque não vai. Ela é restrita a quem já estava aqui em Portugal e aplicou e apresentou manifestação de interesse nos anos de 2021 e 2022, tá bem? Então, primeiro passo. Venha com visto. Ah, Júlia, por quê? Olha só, você vindo com visto, você tem muito mais chance de usufruir de todos os benefícios que Portugal tem para te oferecer. Se a gente está falando que Portugal tem padrão de vida, qualidade de vida, tem serviços públicos de qualidade, que você tem acesso a muitos benefícios, você tem que saber que você só vai viver isso na sua plenitude se você chegar com visto, se você tiver a sua autorização de residência quando aqui chegar. Porque eu vou dar só um exemplo para vocês. Nos shoppings, por exemplo, a pessoa vai lá procurar emprego nos shoppings, nas melhores lojas, nas grandes lojas, nos shopping centers, em fábricas, em lugares assim, em empresas maiores, em multinacionais. Essas empresas, só contratam quando a pessoa está de maneira regular no país, tá bem? Então, quando você está com manifestação de interesse, você não está ilegal, mas você está irregular, você está aguardando regularização. Diante disso, você também não consegue, por exemplo, financiar um automóvel. Você não tem direito, por exemplo, a crédito pessoal. Se você for financiar um imóvel, se você quiser comprar um imóvel, você não consegue fazer como um cidadão português ou um residente aqui de Portugal, que pode dar 10% de entrada. Você até consegue financiar em alguns bancos, mas com pelo menos 30% de entrada.
para comprar um imóvel. E outras questões mais. Por exemplo, se você veio do Brasil e você ainda não tem carteira de habilitação, enquanto você não tem autorização de residência, você não consegue tirar sua carteira de habilitação. Outro ponto, muita gente vem com a expectativa de trabalhar como motorista de aplicativo, não é? Como Uber, Bolt, que é como se fosse um Uber daqui. Se você não tem autorização de residência, você também não pode exercer essa profissão, não pode exercer essa ocupação. Enfim, são muitos e muitos outros benefícios. Ah, ainda tem a questão do utente. Se você chega aqui sem autorização de residência, sem o visto, você vai ter um utente provisório, você não vai ter direito ao médico de família, ao centro de saúde, aquelas consultas regulares, você só vai ter direito a usar o serviço público de saúde em casos de urgência, emergência, que aí eles vão lhe atender, claro, não vou lhe deixar sem atendimento, mas você não vai ter direito ao seu utente definitivo ainda, e esse tratamento no centro de saúde e o médico de família. Enfim, pessoal, são muitos benefícios que vocês perdem por não estarem regulares aqui em Portugal. Então, passo número 1, venha sempre com visto, tá bem? Anotado? Check! Então, vamos para o passo número 2. Passo número 2, venham preparados para o arrendamento. Gente do céu, o arrendamento segue disparadamente como a maior angústia para quem está no Projeto Portugal. Venham preparados para o arrendamento, pesquisem muito sobre, entrem lá nos sites que vocês já conhecem, Idealista, Imo Virtual, no site da Remax, é claro, puxando a brasa para minha sardinha. Enfim, tenham conhecimento de valores do mercado e não só conhecimento de valores de arrendamento mensal, mas também as condições de arrendamento. Por quê? Se você for ver no anúncio, a maioria dos anúncios vai ter lá 2 rendas e 2 calções. Entretanto, os anúncios também falam em fiadores. Quem chega aqui em Portugal não vai chegar já com fiadores, não vai chegar já com contrato de trabalho, né? Salvo algumas exceções, quando a pessoa já vem com um contrato de trabalho. Mas a grande maioria não chega com contrato de trabalho, logo não vai ter contrato de trabalho e não vai ter os últimos 3 meses de salário ou de comprovativos de rendimento, como eles chamam aqui. Então a situação se torna ainda mais difícil. Dessa forma, aquele imóvel vai receber 15, 20 propostas. O mesmo imóvel recebe cerca de 15, 20 propostas ou até mais em algumas regiões, como em Lisboa, por exemplo. Então, o que o senhorio vai fazer? Ele não vai pedir, porque a lei, eu sei que a lei fala que o senhorio não pode pedir mais do que 2 rendas. Entretanto, ele não vai pedir. O que vai acontecer é que daquelas 15, 20 propostas que vão ter para aquele imóvel, alguma delas, aliás, pelo menos a metade delas vai estar oferecendo 1 ano antecipado, 10 meses antecipados, 8 meses antecipados. E aí é óbvio que o senhorio vai escolher aquela proposta que lhe for mais interessante. Então, o mercado de arrendamento está em brasas. Venham preparados com reserva financeira para fazer uma proposta atrativa para conseguir arrendar mais rápido o seu imóvel no novo lar docilar da sua família, ok? Anotado o passo 2? Então vamos para o passo 3. Passo 3. Pesquisem sobre todos os documentos que vocês precisam fazer o apostilamento de AIA. O apostilamento de AIA, como vocês sabem, é um apostilamento, é como se fosse uma autenticação, digamos assim, no cartório, só que é uma autenticação válida para Portugal. Então você pesquisa no cartório da sua cidade, por quê? Eu já fui informada que os preços estão variando no Brasil, dependendo da cidade, estão variando muito de um cartório para o outro. Então pesquisem para ver os preços que os cartórios estão cobrando. O valor é por documento, não é por página, tá bem? Pesquisem os preços, porque vocês vão precisar apostilar documentos como certidão de nascimento das crianças, certidão de casamento, certificados escolares, históricos, diploma, enfim, a gente tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal, tem um vídeo falando só sobre os documentos e lá no Instagram também a gente tem vídeo falando, tem conteúdo mostrando quais são os documentos que você precisa apostilar, fazer o apostilamento de AIA para trazer para Portugal. Então pesquise bastante para não chegar ao ponto de chegar aqui e ter esquecido de apostilar algum documento importante. Por quê? Porque aqui em Portugal não é em todo lugar que se consegue fazer o apostilamento de AIA. São geralmente alguns palácios de justiça, de alguns conselhos, né? Então, de repente, a cidade que você vai estar pode ser que não tenha esse serviço. Então, não percam tempo, não vacilem nesse sentido. Vejam mesmo quais são todos os documentos que precisam fazer o apostilamento de AIA para vocês trazerem para Portugal, ok? Então, passo 3, por favor, check.
Agora vamos ao passo 4, que é importantíssimo. Antes de saírem do Brasil, eu recomendo que vocês deixem uma procuração assinada, uma procuração registrada no cartório, não é? Para alguém que vocês confiem muito. A minha, por exemplo, a procuração, a pessoa pode, se ela quiser me casar com outra pessoa, que o Mozo não escute, que o Matheus não escute isso, mas se a pessoa quiser me casar com outra pessoa, ela consegue, porque eu deixei mesmo plenos poderes para a pessoa que eu confiava, para cuidar das minhas coisas, caso alguma coisa acontecesse, até mesmo junto ao banco, enfim. E essa pessoa precisou usar essa procuração para mim. Então fiquem atentos, porque isso é uma coisa que eu espero que vocês não precisem, mas que vocês tenham, porque pode precisar. E aí, como é que vocês vão fazer estando aqui? Vai ser uma trabalheira, vai ter que ir no consulado, então não vale a pena. É a dica que a gente dá. Deixem uma procuração completa, assinada, para alguém que vocês confiem aí no Brasil, ok? Simbora! Para tudo agora, entre um passo e outro, eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui de dicas, né, de passo a passo e tudo mais, mas eu não posso passar sem falar para vocês sobre os nossos grupos de WhatsApp da família Simbora. Gente, eu estou falando de conteúdo e ajuda gratuita para você que está no Projeto Portugal. Nós temos 14 grupos da família Simbora. Lá tem vários aplicantes de visto, tem pessoas que estão buscando a cidadania, tem pessoas que estão vivenciando e respirando o Projeto Portugal. E mais do que isso, a gente se ajuda, todo mundo lá dá uma dica, alguém fala da sua experiência, um ajuda o outro, é um espaço solidário. É o espaço de ajuda recíproca, mútua. E se você não faz parte dos grupos da família Simbora, você está perdendo isso. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os links para você entrar nos grupos de WhatsApp da família Simbora. Vem aprender gratuitamente muita coisa sobre o Projeto Portugal. E se ainda assim você precisar de mais orientação, a gente também tem o Manual Simbora para Portugal, totalmente atualizado, inclusive com dicas de como aplicar para o visto para busca de trabalho, dicas sobre arrendamento e muito mais. Clica aqui que tem um link promocional para você, hein? Não vai perder essa oportunidade. Mas vamos ao próximo passo. Passo número 1, também muito importante, gente. Pesquisem muito sobre escola para criança, sobre o processo de matrícula, para vocês saberem principalmente aonde que esse processo começa, porque a gente acompanha muito, tá? As famílias que vêm para a consultoria, a gente tem essa oportunidade de orientar antes para que essas famílias venham preparadas, mas muita gente chega aqui em Portugal e não sabe nem por onde começar o processo de matrícula da sua criança, e acontece com frequência. Então a gente vai falar aqui superficialmente para vocês, mas é importante que vocês pesquisem para saber exatamente quais passos dar, quando dar esses passos e por onde começar. Então vamos lá. De posse do seu contrato de arrendamento ou de compra de um imóvel, enfim, do seu comprovante de residência, você vai no agrupamento escolar mais próximo da sua casa. Na verdade, é o agrupamento escolar que você vai ver pelo código postal que corresponde à sua morada, o seu endereço. Nesse agrupamento, ele é como se fosse uma escola que é sede de várias escolas. Como o próprio nome diz, é um agrupamento de escolas. Então, funciona em uma escola da região onde você vai morar, que tem as escolas de todas as séries. Então, você vai chegar lá nesse agrupamento, você tem que dar entrada no seu processo de matrícula da sua criança nesse agrupamento correspondente ao seu código postal e vai chegar lá e vai dizer, olha, eu tenho essa criança ou essas crianças nessa série ou nessas séries em idade escolar igual, diferente, só uma criança, enfim. Tenho essas crianças aqui, eu preciso matricular na escola. Tá aqui o meu comprovante de residência, tá aqui o meu contrato de arrendamento. E aí, nesse agrupamento, eles vão abrir o processo de matrícula e vão fazer a busca nessas escolas desse agrupamento. Se tiver vaga nesse agrupamento, ótimo, eles vão depois de mais ou menos de uma semana, 10 dias, até 2 semanas, vão entrar em contato e vão falar: olha, dona fulana, nós achamos vaga para sua criança ou para suas crianças na escola tal. Ou então eles vão dizer assim, olha, nós não temos para agora, nós não temos vaga para sua criança, então nós vamos passar o processo, vamos colocar isso no portal, no site, e a senhora tem que procurar o próximo agrupamento, né? O agrupamento escolar mais próximo depois desse, que vai ser o agrupamento tal. E aí a senhora vai lá e vai dar entrada nesse processo novamente, vai dar andamento nesse processo de matrícula, vai dizer, olha, eu fui lá no agrupamento, não tem vaga, então eu estou vindo aqui em busca de vaga. Muito bem, faça isso. No caso do nosso filho, quando nós mudamos para Maia, eu fiz isso em 2 agrupamentos e não tinha vaga. Preocupada com a falta de vaga, eu fui na DIGEST, que é a corregedoria, é como se fosse uma diretoria geral
do ensino básico. Então eu fui lá e conversei com eles e expliquei que, olha, a minha criança não estava conseguindo vaga na escola, eu já tinha tentado no primeiro agrupamento, no segundo agrupamento não tinha vaga, que eu já ia para o terceiro agrupamento, que eu precisava da ajuda deles, do apoio deles. E foi super rápido. Quando eu fui lá na corregedoria, na Digeste, eles prontamente ligaram no próximo agrupamento, ligaram para todos os outros e já disseram, não se preocupe, a gente vai dar uma solução para a senhora. E isso demorou mais ou menos 2, 3 dias. Me ligaram novamente da Digeste e disseram, olha, agora sim a senhora pode procurar esse agrupamento escolar aqui, que lá vai ter a vaga na escola tal para o seu filho. E pronto, foi resolvido. Então não se preocupe que a criança não pode ficar fora da escola aqui em Portugal, mas você precisa saber como dar andamento nesse processo. E se o processo não tiver tendo o andamento que deve ser dado, você também tem que saber onde recorrer nesses casos, tá bem? Então pesquisem bastante, porque às vezes essa demora na matrícula da escola pode desestabilizar emocionalmente a criança e a família. Anotado? Então vamos ao próximo passo. Então, passo número 6. O passo número 6 ele é importante principalmente para você que vem com visto para procura de trabalho aqui em Portugal. Qual é o próximo passo? É você conhecer, se cadastrar em sites e plataformas que possam te ajudar na busca de emprego quando você chegar aqui em Portugal. Ah, Júlia, mas eu só posso conseguir um emprego quando eu chegar aí, não é? Eu vou com visto para busca de trabalho. Sim, mas se você já puder se familiarizar com esses sites, com essas plataformas, já pesquisa sobre quais empresas estão contratando brasileiros em Portugal, quais empresas contratam na sua área, na cidade, na região em que você escolheu para morar, porque é muito importante que você pense na região que você vai morar, pensando na sua empregabilidade, você que vem com visto para busca de trabalho. Não adianta, por exemplo, você que vem para trabalhar em indústria, em fábrica e resolver morar, procurar arrendamento em uma aldeia longe de tudo, onde você não vai conseguir nem se locomover para chegar numa indústria para trabalhar, por exemplo. Então é fundamental que vocês tenham esse conhecimento de cidades, de regiões, para adaptar a empregabilidade às vagas que você vai buscar quando aqui chegar. E, sobretudo, preparar um bom currículo, deixar um currículo ativado, um perfil ativado e alimentado no LinkedIn para ajudar nessa busca, para vocês perderem menos tempo quando chegarem aqui em Portugal. Então, para você que vem com visto para busca de trabalho, é fundamental esse pré-processo, digamos assim, de familiarização com plataformas, com sites. Inclusive, lá no Instagram tem muita dica boa para vocês que estão perguntando sobre dica para buscar emprego em Portugal. Vai lá, segue a gente que vocês não vão se arrepender. Simbora! E por último, e muito importante, mindset, chave mental, pessoal. Olha só, não adianta você vir do Brasil para morar em Portugal querendo viver a vida do Brasil, com a mentalidade do Brasil. Eu não estou falando para renegarmos a nossa cultura linda, eu sou apaixonada pelo meu país, eu sou apaixonada pelo Brasil, mas olha, se você fez a opção de ter essa experiência internacional, você precisa estudar sobre o país que você está vindo morar, sobre as regiões, sobre a cidade, sobre a cultura, sobre as pessoas, sobre os hábitos e venham com coração e mente abertos para chegar aqui e conseguir se adaptar. Você não pode chegar aqui e imaginar que uma coisa vai ser do mesmo jeito que é no Brasil. Você não pode imaginar que esse produto aqui vai ter o mesmo sabor, por exemplo, que tem no Brasil. Até porque a matéria-prima é diferente em cada lugar que ele vai ser feito. E se até um produto é diferente, imagine as pessoas. Então, você escolheu vir morar aqui. Tudo bem que as pessoas têm que te respeitar, é claro que sim. Mas você escolheu morar num país e aqui você vai encontrar hábitos totalmente diferentes dos hábitos que você tinha no Brasil. Isso tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com alimentação, tem a ver com pessoas, tem a ver com serviço, com profissão, com trabalho, com relacionamento. Então venham com a mente aberta. Vocês não podem vir para Portugal e chegar aqui e falar assim, ah não, mas no Brasil é diferente, não gostei, eu quero que seja feito igual como era feito no Brasil. Pessoal, vamos lá. Imergir na cultura, viver a nova realidade. Se você não se permitir experimentar uma nova cultura, você vai voltar para o Brasil sem nem ter saído do Brasil, percebe? Então, mindset, vira a chave mental, pensa o seguinte, eu vou para um país novo, para uma cidade nova, para uma cultura nova e eu preciso aproveitar essa experiência para aprender sobre tudo. Se você vai ficar aqui, morando aqui para sempre, não sei. Se eu vou ficar aqui morando para sempre, não sei. Se eu vou voltar no que vem, não faço a menor ideia. Para a gente agora faz sentido estar aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero aprender
todos os dias com esse país que me recebeu de braços abertos e que todo dia a gente aprende mais um pouquinho. Eu espero que para vocês também seja assim. É como eu sempre falo, pessoal, a família Simbora, o nosso propósito é fazer com que as pedras que a gente tropeçou no meio do caminho, a gente tire para que vocês não deem topada. O nosso intuito aqui é sempre descomplicar. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você chegou aqui até o final, é porque você está interessado no Projeto Portugal. Então eu vou deixar aqui mais 2 ou 3 sugestões de vídeos que são importantes para quem está no Projeto Portugal e eu espero que te ajude muito no seu planejamento e na sua organização. Eu já estou te esperando aqui. Simbora para Portugal!